E aí, pessoal, tudo bem? Bora para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. A gente vai desvendar um tema que, cá entre nós, não costuma ser muito discutido aqui no Brasil. A OTAN. OTAN. E como ela é vista no resto do mundo, principalmente no Sul Globo. É verdade. A gente, aqui no Ocidente, costuma ter uma visão, digamos, bem ocidental da OTAN, né? Mas e se a gente tentar ver a aliança militar pelos olhos de outros países? É isso aí. A gente precisa ampliar nossos horizontes, certo? E para te ajudar nessa missão, a gente se debruçou em um documentário que explora exatamente isso. Como países da África, Ásia e América Latina, o tal do Sul Global, enxergam a OTAN, principalmente depois da guerra na Ucrânia. E já te adianto, nas para se pode surpreender. Você sabia que a OTAN, apesar de ser a aliança militar mais poderosa do mundo, é vista com desconfiança por vários países? Pois é, o documentário mostra justamente isso, que para muita gente a OTAN é sinônimo de intervencionismo, de dois pesos e duas medidas. E essa percepção toda tem raízes históricas profundas, né? Com certeza, a gente não pode esquecer do passado colonial, das intervenções militares em países do sul global. Tudo isso ajuda a criar uma imagem, digamos, complicada da OTAN. E a guerra na Ucrânia, então, só veio aumentar essa tensão toda. O documentário mostra como países como a Índia e a África do Sul se recusaram a condenar a Rússia, mantendo uma postura neutra que muita gente no Ocidente interpretou como apoio a Moscou. E é aí que a gente precisa se aprofundar um pouco mais, né? Porque essa neutralidade, ela não veio do nada. Ela reflete, em grande parte, a crescente influência do Sul Global no cenário internacional. E por falar em Sul Global, a gente não pode deixar de mencionar o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O documentário destaca o poderio econômico do grupo, que, acredite se quiser, já ultrapassou o G7. Pois é, o BRICS está mostrando que o mundo não gira mais só em torno do Ocidente. E essa mudança no mapa do poder global impacta diretamente a forma como a OTAN é vista e o seu papel no cenário internacional. E você já tinha parado para pensar nisso? Como será que essa mudança toda lá fora impacta a sua vida, seu dia a dia aqui no Brasil? É uma pergunta que vale a pena a gente se fazer, né? Afinal, vivemos em um mundo globalizado e as decisões tomadas lá em Bruxelas, sede da OTAN, podem ter consequências reais aqui pra gente. Verdade. E falando em consequências, vamos voltar para as críticas à OTAN, que o documentário explora com bastante profundidade. Teve uma frase que me marcou bastante. Quando observamos a OTAN, suspeitamos que nos estão preparando para uma futura guerra fria. O que você achou disso? É uma frase forte, sem dúvida. E ela traduz bem a desconfiança de muitos países do Sul Global em relação às reais intenções da OTAN. Eles temem que a aliança esteja mais interessada em proteger seus próprios interesses do que em promover a segurança global de forma justa e equitativa. E essa desconfiança toda, como você já mencionou, é alimentada por ações concretas da OTAN no passado, como as intervenções no Afeganistão e no Iraque, que deixaram um rastro de ressentimento em vários países. É verdade. Essas intervenções são vistas como exemplos claros de como a OTAN age com dois pesos e duas medidas. Eles interferem em países que consideram ameaças, mas fecham os olhos para conflitos e violações de direitos humanos em outras partes do mundo. O documentário usa um exemplo bem específico para ilustrar essa crítica. O caso de Burkina Faso. Lembra disso? Sim, claro. Em 2022, um golpe militar derrubou o governo de Burkina Faso, o que a gente viu. Manifestantes nas ruas com bandeiras russas. Que loucura, né? A Rússia aproveitou a instabilidade política e a desconfiança com o Ocidente para expandir sua influência na região, em a OTAN. Bom, a OTAN parecia estar mais preocupada com a guerra na Ucrânia, que estava acontecendo do outro lado do mundo. E essa percepção de que a OTAN só age quando seus próprios interesses estão em jogo é um dos principais motivos da desconfiança do Sul Global em relação à aliança. Faz sentido. E essa desconfiança fica ainda mais evidente quando a gente olha para a postura de países como a África do Sul em relação à guerra na Ucrânia, né? Sem dúvida. A África do Sul, além de se recusar a condenar a Rússia na ONU, ainda realizou exercícios militares conjuntos com a Rússia e a China durante a guerra. Um sinal claro de que a África do Sul não está alinhada com o Ocidente nesse jogo geopolítico todo. O documentário mostra que a África do Sul, marcada pela história do apartheid, vê a Rússia como uma aliada de longa data, enquanto o Ocidente é visto com desconfiança por seu apoio ao regime racista durante a Guerra Fria. O passado colonial pesa muito nessa relação toda. E a gente vê que essa desconfiança em relação ao Ocidente não se limita à África do Sul. A Índia, por exemplo, também se recusou a condenar a Rússia na ONU. A Índia, assim como a África do Sul, tem suas razões para isso. A Rússia é um parceiro comercial importante e um grande fornecedor de armas para o exército indiano. Além disso, a Índia não quer se alinhar automaticamente com o Ocidente e perder sua autonomia na política externa. É isso aí. A Índia quer ser um ator global independente, capaz de defender seus próprios interesses sem se submeter à pressão de nenhuma grande potência. E essa busca por autonomia é um sentimento comum a muitos países do Sul Global, que não querem mais ser tratados como meros peões no tabuleiro geopolítico. Exato.
Eles querem ter sua própria voz, definir seus próprios caminhos e construir um mundo multipolar, onde o poder não esteja concentrado nas mãos de poucos. E é nesse contexto todo que a OTAN se torna um símbolo do poder ocidental, um alvo para as críticas daqueles que buscam uma nova ordem global. Mas será que a OTAN está preparada para enfrentar esse desafio? O documentário vai além e nos leva para dentro da própria OTAN, mostrando que existem debates intensos sobre o futuro da aliança. E aí a gente começa a entender que a história é muito mais complexa do que parece. E é justamente essa complexidade que a gente vai desvendar na próxima parte do nosso mergulho. Fica ligado para entender como a OTAN está lidando com as críticas, os desafios e as pressões desse novo mundo que está se formando. E aí, tudo pronto para a gente continuar nosso mergulho na OTAN. Na primeira parte, a gente viu como a aliança é vista lá no Sul Global, né? Com bastante desconfiança, por sinal. Mas agora, vamos mudar um pouco o foco. Que tal a gente dar uma olhada lá dentro da OTAN? Ver o que rola nas discussões, nas divisões, os desafios que a aliança enfrenta. Pelo que a gente viu até agora, a OTAN não é aquele bloco tão unido assim, né? Parece que tem bastante pano para manga lá dentro. O que o documentário mostra sobre essas divisões internas? O documentário mostra que a OTAN tem, digamos, duas almas. De um lado, temos os expansionistas, que querem uma OTAN mais global, atuando em vários cantos do mundo. Do outro, temos os atlanticistas, que acham que o foco da aliança deve continuar sendo a segurança da Europa. Interessante. Me explica melhor, quais os argumentos de cada lado? Os expansionistas acham que as ameaças hoje em dia são globais e que a resposta também tem que ser global. Eles falam do terrorismo, dos ciberataques, das mudanças climáticas. Esses problemas não param nas fronteiras, né? Então, para eles, a OTAN precisa se adaptar. Parece fazer sentido. Mas e os atlanticistas? O que eles pensam? O que eles temem? Os atlanticistas têm medo de que uma expansão global acabe sobrecarregando a OTAN, tirando recursos de missões importantes na Europa. Eles acham que a aliança não consegue ser o policial do mundo e que isso pode até enfraquecer a OTAN na Europa, justamente onde a ameaça da Rússia continua forte. Entendi. É como se tivessem duas visões opostas, né? De um lado, querem se adaptar às ameaças globais, do outro, tem medo de perder o foco e se enfraquecer na Europa. E o Sul Global, como é que fica no meio disso tudo? O Sul Global está de olho nesse debate todo. Para muitos países, essa expansão da OTAN é vista como uma ameaça, como se o Ocidente quisesse impor sua visão de mundo e seus interesses. Eles têm medo da OTAN acabar virando uma ferramenta de neocolonialismo, metendo bedelho nos assuntos internos e tirando a soberania dos países. Então a expansão da OTAN pode acabar piorando a relação com o Sul Global e aumentando a desconfiança em relação ao Ocidente. É esse o risco. E isso pode ser bem ruim para a segurança global. Não dá para ter paz e estabilidade sem a colaboração de todo mundo. A OTAN precisa encontrar um jeito de equilibrar as coisas, se adaptar às novas ameaças e, ao mesmo tempo, construir uma relação de confiança com o Sul Global. E os Estados Unidos, qual o papel deles nessa história toda? Afinal, eles bancam e têm a maior força militar da OTAN. O documentário mostra que os Estados Unidos são uma peça-chave, mas também trazem muita incerteza. A gente viu como a política americana mexe com a OTAN, com o Trump questionando o compromisso dos EUA com a aliança. Pois é, o Trump causou um rebuliço na OTAN com aquelas críticas e ameaças de sair da aliança. E se ele voltar para a presidência, o que pode acontecer? Aí o bicho pega. Se o Trump voltar, a OTAN pode entrar numa crise feia. Ele já falou que não acha a OTAN tão importante para os Estados Unidos e que os países europeus deviam gastar mais com a própria defesa. E se os Estados Unidos saírem da OTAN, qual seria o impacto para a Europa? Seria um desastre para a segurança da Europa. A Europa ficaria muito mais vulnerável à Rússia, que já mostrou que não tem medo de usar a força militar para conseguir o que quer. Sem os Estados Unidos, a OTAN ia perder muita força e a Europa teria que se rearmar rapidinho, o que poderia causar uma nova corrida armamentista e aumentar as tensões na região. E a gente vê que essa incerteza sobre o futuro da OTAN está abrindo espaço para outros países, como a China e a Rússia, ganharem influência. O documentário mostra como a China, principalmente, está expandindo sua influência no mundo todo, inclusive na América Latina, aqui do nosso lado. Verdade. A China está investindo pesado em infraestrutura, comércio e cooperação militar com países da América Latina. E essa presença chinesa tão forte na região preocupa muitos analistas que acham que a China está criando uma área de influência só para ela, competindo com os Estados Unidos pela liderança global. E o Brasil? Como fica nessa história toda? O documentário fala sobre o papel do Brasil nessa nova ordem global. O documentário não entra em detalhes sobre o Brasil, mas dá pistas para a gente pensar sobre o papel do nosso país nesse mundo em transformação. O Brasil é um país importante no cenário global, com uma economia diversificada, muita gente e uma posição geográfica estratégica. Verdade. O Brasil tem tudo para ser um líder no Sul Global, incentivando o diálogo, a cooperação e a construção de uma ordem global mais justa.
Mas para isso, o Brasil precisa saber o que quer e ter uma estratégia clara de atuação internacional. É isso aí. O Brasil não pode ficar em cima do muro vendo as coisas acontecerem. A gente precisa ter uma visão de futuro e agir com firmeza para conseguir o que a gente quer. Para a gente fechar essa parte do nosso mergulho, uma pergunta que me deixou pensando. Você acha que a OTAN, do jeito que ela é hoje, tem futuro? Ou será que ela precisa mudar radicalmente para sobreviver nesse mundo novo que está surgindo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, como você já deve imaginar, não é fácil. O documentário mostra que a OTAN está num momento decisivo, com desafios complexos e decisões difíceis pela frente. O futuro da aliança depende de várias coisas, como a postura dos Estados Unidos, as ameaças globais e a capacidade da OTAN de se adaptar às mudanças. E na próxima e última parte do nosso mergulho, a gente vai explorar os possíveis cenários para a OTAN e discutir qual pode ser o papel do Brasil nesse novo jogo geopolítico. Fica ligado. Chegamos então à última parte do nosso mergulho na OTAN. A gente viu como ela é vista no sul global, os debates internos, a influência dos EUA. E agora, a grande questão: qual o futuro da OTAN nesse mundo em constante mudança? Essa pergunta que não quer calar. Depois de tudo que a gente viu nesse documentário, fica a dúvida. A OTAN, como a gente conhece, será que tem futuro? Ou será que ela vai acabar virando peça de museu, uma relíquia da Guerra Fria? Olha, prever o futuro é complicado, né? Mas o documentário dá algumas pistas para a gente pensar nos possíveis cenários para a OTAN. E um dos cenários que mais se fala é justamente o fim da aliança, ou pelo menos uma mudança radical. E o que levaria ao fim da OTAN? Quais seriam as causas? Bom, como a gente já falou, a postura dos Estados Unidos é decisiva. Se o Trump voltar para a presidência e fizer o que ele ameaçou, tirar o EUATAN, a aliança perderia seu principal apoio. Seria um golpe muito forte, difícil de se recuperar. É como se fosse arrancar o coração, né? Sem o ZOA, a OTAN perderia sua base. Mas e se o Trump não voltar? Se outro presidente mais a favor da OTAN assumir, a aliança estaria segura? Não necessariamente. Mesmo com o presidente americano mais pró-Europa, a OTAN ainda teria muitos desafios. A gente viu no documentário que a própria Europa está dividida sobre o futuro da aliança. Tem países como a Polônia e os países bálticos que querem uma OTAN mais forte, mais presente na Europa Oriental para conter a Rússia. E tem outros países, como a Alemanha e a França, que preferem uma abordagem mais diplomática, uma relação menos tensa com Moscou. Então, mesmo que os EUA continuem na OTAN, a aliança pode se dividir internamente por causa das suas próprias contradições. É exatamente isso. A OTAN precisa encontrar um jeito de superar essas divisões e se unir em torno de um objetivo comum. Se não conseguir se unir, corre o risco de se tornar irrelevante, incapaz de responder aos desafios do mundo hoje. E nesse cenário de tantas incertezas, qual o papel do Brasil? A gente viu que o Sul Globo está cada vez mais influente e o Brasil tem um papel de liderança nesse grupo. O Brasil devia se aproximar da OTAN, se afastar, ou ficar neutro. É uma questão complexa que precisa de uma análise cuidadosa dos interesses do Brasil. A OTAN representa um sistema de defesa que o Brasil não faz parte. Mas, ao mesmo tempo, muita gente no Sul Global vê a OTAN como um instrumento do Ocidente, um símbolo de neocolonialismo. O Brasil precisa encontrar um equilíbrio. Cooperar com a OTAN em áreas de interesse comum, como o combate ao terrorismo e as mudanças climáticas, mas sem perder sua autonomia e seus próprios interesses. O documentário dá alguma dica de como o Brasil pode se posicionar nesse cenário. O documentário não fala especificamente do Brasil, mas ele nos leva a pensar de forma crítica sobre o papel do nosso país no mundo. Ele mostra que o mundo está mudando, as velhas estruturas de poder estão sendo questionadas e o Brasil tem a chance de ser um protagonista nessa nova ordem global. Então a mensagem final do documentário é que o Brasil precisa ter uma posição estratégica nesse novo cenário geopolítico, definindo seus interesses e buscando parcerias para alcançar seus objetivos. É isso mesmo, o Brasil não pode ficar parado esperando. É hora de assumirmos nosso papel e contribuir para construir um mundo mais justo, mais pacífico e sustentável. É com essa mensagem positiva e esse chamado à ação que a gente encerra nosso mergulho na OTAN. Espero que você tenha gostado da viagem e que tenha saído daqui com mais perguntas do que respostas. Afinal, o objetivo do The Deep Dive é esse: te fazer pensar, debater e buscar conhecimento. E a gente te convida a continuar essa busca. Explore outras fontes, pesquise, leia, converse com quem pense diferente de você. Só assim a gente consegue ter uma visão mais completa do mundo. E a gente se encontra no próximo mergulho com mais um tema para a gente desvendar juntos. Até a próxima!